Que luto minhas guerras. Como é que você luta suas guerras? Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Olha, nós já vamos aprender hoje mais uma aula sobre o jejum do Yom Kippur. E eu quero perguntar para você, como é que você tem lutado as suas guerras? Josafá lutou, estava cercado. A Bíblia diz que ele estava cercado e ele convocou um jejum coletivo. O jejum é uma arma de guerra e eu quero ensinar mais uma arma de guerra para vocês hoje, tá? O rei de Nínive recebeu uma sentença. Qual foi a atitude dele? Vamos botar o povo para jejuar, porque a gente recebeu uma sentença. Você tem recebido uma sentença? Jejum. Esté recebeu um aviso de que todo o seu povo estava prestes a ser extinto. Qual foi a atitude de Esté? Jejum. 3 dias de jejum total. Apóstolo Paulo jejuava, os apóstolos jejuavam. Moisés jejuou 40 dias. Daniel jejuou. Jesus jejuou. Parece que você está cercado, mas você tem uma arma poderosa que é o jejum. Ele é poderoso e eu quero te ensinar mais um jejum hoje, que é o jejum do Yom Kippur. Vem comigo para você aprender. E aqui no nosso Ministério Vida Plena, nós ensinamos sobre essa arma poderosa. E hoje é a segunda live do jejum do Yom Kippur. Eu quero te convidar para você estar conosco nessa live. Compartilha ela aí já com mais gente, tá? Compartilha. Tem mais gente que precisa ouvir essa palavra, está aqui conosco. E é uma arma poderosa que eu venho ensinando aqui dentro desse ministério, né? Nós já ensinamos sobre jejum há muitos anos, tá? É uma arma poderosa. Não só o jejum que a gente aprende aqui, que eu vou ensinar hoje, mas o jejum de 40 dias, o jejum de 21 dias. Eu ensino ela como uma ferramenta, né? Nós temos uma ferramenta poderosa. Eu acabei de falar para vocês aqui. Josafá estava cercado. Parece que estou cercado. Qual foi a atitude dele? Botou o povo para jejuar. Vamos jejuar, porque o Senhor vai nos dar vitória. Tá? Então o jejum é poderoso. Seja muito bem-vindo, Juliana, Rose, Carmen, Lúcia. O Senhor abençoe a vida de vocês. Estão aqui presentes conosco. Para que o Senhor continue abençoando a sua casa, prosperando, tá bom? E você seja abençoada. Então, compartilhe essa live com mais pessoas. Essa ferramenta do jejum, ela é disponível para o reino, do reino para nós. É uma arma poderosa. Se todos nós buscássemos entender melhor sobre isso, venceríamos muitas batalhas, muitas guerras, gente. Muitas guerras. Eu tenho experiências de batalhas travadas, tremendas, que através do jejum a gente foi rompendo. Nós fomos rompendo. Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui. Muito obrigada. Já quero declarar essa live, Senhor, aberta para a glória do teu nome. Quero entregar todas as pessoas que estão aqui comigo, as que estão presentes, as que vão entrar, as que vão ver, Senhor, outro dia, que vão ver pelo canal do YouTube. Eu também oro já por essas vidas e para que o Senhor abra entendimento e dá a ela condição e capacitação para viver, Senhor, essa experiência da arma espiritual que é o jejum. Em nome de Jesus, amém e amém, amém. Deus abençoe Simone e todos vocês que estão chegando. Eu estava meditando na importância do jejum, mais uma vez. Aqui eu tenho várias lives no meu canal do YouTube falando sobre jejum. Então hoje eu estava meditando novamente, lembrei de Jeremias. O jejum ele é uma ferramenta, né, espiritual. E ela não é uma condição que Deus exige de nós, mas é um caminho de santificação, de aproximação. É um caminho muito importante. Então, quando nos colocamos diante do Senhor em jejum, nós escolhemos abrir mão do natural para tocar o espiritual. E eu falei logo aqui na abertura da nossa live que homens e mulheres que estavam cercados por uma batalha, eles jejuaram como forma de ferramenta espiritual, tá?
E por que nós não precisamos hoje? Claro que a gente precisa. Deus não precisa. Mas eu preciso do Senhor. Eu preciso me quebrantar. Eu preciso me fortalecer. Eu preciso ouvir Jesus. Eu preciso ouvir o Espírito Santo. E eu lembrei de Jeremias, quando fala sobre o vaso, né, na mão do oleiro. O que é? Nada mais é o jejum. Nós somos um vaso. Nós somos um vaso de barro. Né? A Bíblia fala que dentro desse vaso de barro tem um tesouro. Quem é cristão, quem é crente, saiba disso. Você carrega um tesouro, mas um vaso de barro, que é o Espírito Santo. E por que tem vezes que eu não consigo ouvir o Espírito Santo, eu não consigo tomar uma decisão? Por que tem vezes que eu estou numa batalha espiritual, ou até diante de um ambiente, e eu não consigo chegar num lugar? Porque esse vaso, ele precisa ser amassado. Muitas vezes o nosso vaso está rígido, está duro, está sem água, está sem óleo. Então ele fala aqui em Jeremias, a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-se e desce até a casa do oleiro. Olha que coisa maravilhosa. E lá você ouvirá as minhas palavras. Desce para você ouvir as minhas palavras. Desci. Ele fala assim, eu desci a casa do oleiro. Então vai entendendo que nós somos um vaso, nós temos o Espírito de Deus, e às vezes a gente não consegue vencer determinadas batalhas, porque a gente está rígido, a gente está precisando ser quebrantado. Desci a casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Aqui é um contexto histórico, né, que Deus chama o profeta para poder anunciar algo, um juízo de Deus. Então eu pego essa analogia do vaso que nós somos de barro, e carregamos, a Bíblia fala que a gente carrega um tesouro precioso no vaso de barro. E o jejum, gente, é esse óleo, é essa ferramenta que o oleiro vai usar. Quando nós jejuamos, o que acontece com a gente? Nós ficamos mole, nós ficamos sensível. Aí o Espírito Santo que está habitando dentro de nós, ele pode, entendeu? Ele pode, manusear. Ele pode trabalhar porque a gente permite por causa do jejum. O jejum potencializa esse processo, entende? Então, olha que maravilha que é o jejum. Então, a Bíblia mostra que o jejum sempre esteve presente na vida do povo de Deus. Eu acabei de falar aqui, citei vários, né? Moisés, Esté, Daniel, o próprio Jesus. O jejum é, portanto, uma prática bíblica que nos prepara, nos capacita, nos leva a um lugar de maior sensibilidade ao Espírito Santo. Ele não é para barganha, sempre falo isso aqui, nem para provar a espiritualidade. Eu sou crente, porque o jejum... Não, se for fazer por causa disso... estou fazendo porque eu quero mostrar que eu sou crente, todo crente tem que. Não tem que. Isso é algo muito profundo. Mas para expressar humildade, arrependimento, dependência de Deus. Lembra do vaso? A gente fica mole com o jejum. A gente fica mais quebrantada. A nossa carne, ela perde assim, ela perde o direito. A gente fica com fome, gente. É algo que nos quebranta, não é? Porque é um prazer, comer é um prazer. Quando eu sento uma pessoa na mesa, eu convido alguém para almoçar comigo, né? Principalmente nós brasileiros, nós vemos a refeição como algo assim, um gesto de prazer, de carinho. Vamos almoçar juntos, vamos tomar um café junto. Então a gente, quando está se alimentando, a gente está diante de um prazer. Quando eu tiro aquele prazer, aquilo que está dentro de mim, que eu fiz um propósito com a finalidade de tirar o jejum, de tirar a alimentação. Jesus,
que é o tesouro que está dentro de nós, o Espírito Santo que está dentro de nós, ele começa a amassar esse vaso. Aí ele começa. A gente começa a se humilhar diante da potente mão de Deus. A gente começa a confessar. A gente começa a reconhecer coisas em nós. Então, essa é uma quebradeira mesmo. Então, também tem um capítulo em Mateus 6 que diz assim, Jesus não diz se jejuardes, né? Ele fala assim, mas quando jejuardes, isso mostra pra gente o quê? Que o jejum não é opcional, mas parte da vida devocional de quem segue o Senhor Jesus. Faz parte, gente. Ele ainda promete, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Thalita, então tem recompensa para quem faz jejum? Tem. Tem. Nosso Deus é poderoso, irmão, para nos ver o nosso quebrantamento, a nossa humilhação. Tá? E aqui no nosso ministério Vida Plena, sempre eu enfatizei algo muito importante. Cada jejum tem a sua especificação, né? A gente faz o jejum de 40 dias para um propósito, para trabalharmos um rompimento, né? Para alinhar muita coisa na nossa vida. Quem tem, por exemplo, vício, que tem dificuldade de vencer um vício, 40 dias de jejum, você vai romper na área do vício. Então, fazemos o jejum aqui de Daniel, o jejum de 40 dias. Estamos sempre trabalhando nessa área, tá? E agora nós estamos ensinando o jejum do Yom Kippur, que tem um significado especial, né? Mas sempre eu repito aqui, meu jejum, minhas regras. Você vai fazer conforme a sua condição e capacidade, sem religiosidade, mas com sinceridade diante de Deus. E eu tô aqui para ensinar como que funciona o jejum do Yom Kippur. Thalita, mas ele é muito realmente puxado para mim. Nós já fazemos jejum de 40 dias, nós já fazemos jejum de 21 dias, esse é o jejum de 24 horas, só que 25 horas. Só que você fica sem alimentação e sem água. Não tenho condições de fazer esse jejum porque eu não posso ficar sem água. Não faça. Então aqui, o que a gente costuma fazer? Você faz 12 horas para você participar, para você já ir acostumando, né? Então eu já fiz a primeira live explicando o que é o jejum do Yom Kippur e aqui eu vou trazer agora a continuidade, tá? Eu vou falar sobre a preparação, como é que é a preparação, durante esses 9 dias que antecede o jejum, o que acontece. Se você não viu a primeira live, volta lá na primeira live, tá? Então, o Yom Kippur, ele é um dia de expiação, celebrando no 10º dia do mês. Antes dele, há 10 dias de arrependimento, nós contamos. Pelos nossos cálculos, nós fizemos, vai começar a partir do dia 21, agora de setembro, 9 dias antes do Yom Kippur. Yom Kippur vai ser dia 1º de outubro, então 9 dias antes, 21 no pôr do sol. Esses 9 dias é profundo e tem muito significado nesses dias. Então a gente vai entender a importância desses dias, a preparação e como nós, como cristãos, podemos ver isso, tá? Bom, Thalita, já expliquei sobre a questão de nós como gentios. Não estamos aqui fazendo algo que é uma obrigação. Nós estamos fazendo porque a gente quer. E não é impedido de você fazer, tá? Os judeus, eles têm isso como uma prática perpétua. Mas eu, como cristã, você como cristão, assim como nós fazemos de 40, fazemos de 21, fazemos de 3 dias, a gente faz também de um dia, né? Isso não te impede, isso não vai te fazer mais santo do que o outro. Não, isso é algo muito pessoal seu com Deus, tá? Então, nesses 9 dias, que vai começar dia 21, você tem que começar a pensar sobre um autoexame. Reconhecer seus pecados, fraqueza. Esse dia também são dias para você trabalhar a questão da reconciliação com pessoas, tá? Pensar na liberação do perdão, reparar, se possível, erros cometidos. É um tempo de reflexão antes do Yom Kippur, tá? Ter práticas de bondade, né? Ato de misericórdia, generosidade, caridade, leitura da palavra, pequenos preparações importantes nesse dia, tá? Eu coloquei aqui, tem um versículo na Bíblia, que lá em Levítico 23, que fala assim, o 10º dia, 7º mês,
é o dia da expiação. Faça uma reunião sagrada e humilhe-se e apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realize trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, Deus de vocês. Entendeu isso? Faz propiciação com o Deus de vocês. Seja generoso. O que fazer nesses 9 dias? Fala de generosidade. Seja uma boa pessoa nesse tempo. Procura estar atento, né, a esses detalhes, né? Olhe para todas as coisas com um olhar espiritual. Ajude todos que precisam de você. Então é um tempo assim que eles se preparam, né? Até o dia do Yom Kippur, esses 9 dias, é como se eles estivessem sendo observados, né? Pelo mundo espiritual, por Deus. Então é um momento que você fica refletindo sobre todos esses comportamentos, né? Olhar, rever tudo que precisa de mudança, cuidar com as palavras que saem da sua boca, né? Evitar rodas de conversa que pode corromper o seu coração. Então, a partir do dia 21 de setembro, 9 dias antes, tá? Não murmurar, não falar mal do próximo. Tudo isso a gente vai se policiando. Thalita, mas eu já não faço isso. Então você vai redobrar sua atenção, tá? Redobrar sua atenção. Não falar mal das pessoas durante esse período, cuidar em todas as suas condutas rigorosamente. Então há uma preparação para o dia do Yom Kippur. Não é assim, não. 9 dias antes desse jejum, eles se preparam. Cuidar em todas as suas condutas rigorosamente. Buscar agir com sabedoria, discernimento espiritual mediante qualquer situação, né? Não fale palavrão. Eu sei que o crente não fala palavrão, mas tem pessoas que ainda estão em processo de libertação nessa área, né? Então, não fale palavrão. Evita contendas e brigas. Ai, Thalita, eu tenho que me policiar porque eu sou uma pessoa que, se deixar, eu entro logo em briga. Então, nesses 9 dias de preparação, você tem que estar atenta a isso. Por quê? É um período, né, do mundo espiritual que está os céus abertos, observando. Então, isso é muito interessante para a gente poder cuidar dessas áreas, né, da nossa vida. Controle a sua mente e suas emoções. Esteja buscando mais o Senhor com oração, louvor, livros. Então, se policie durante esses 9 dias. Se você for participar do jejum de Yom Kippur, seja 12 horas, seja 25 horas, se policie para esse tempo, tá? Controle sua mente, suas emoções. Esteja buscando mais o Senhor com oração, com Bíblia. Entenda que esta janela de 10 dias, gente, essa janela de 10 dias, de céus abertos, o mundo espiritual está intenso. Isso, tem religiões que nessa época fazem muitas coisas de caridade, de abençoar. Preste atenção. Várias vezes, né? É mais sensível. Então, cuide da sua conduta em todos os aspectos. Thalita, eu só vou cuidar da minha conduta nesse tempo? Não, você tem que cuidar todos os tempos. Mas nós estamos falando de uma preparação para um dia de jejum, 24 horas de jejum. Então, existe neste jejum, neste caso, esta preparação 9 dias antes, tá? Você pode pesquisar isso aí na internet, você vai achar isso. Então, eu já fiz esse jejum, esse é o 3º ano que eu vou fazer. Olha, muitas coisas eu rompi dentro de mim e também na minha vida ministerial, na minha casa, porque é um ato de fé. Você tem que ter fé, assim como você faz nos outros jejuns, tá? Então, o Yom Kippur, ele fala aqui em Levítico: portanto, nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhe será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. Então, esse jejum é um dia em que os judeus buscam a expiação por seus pecados, tanto individuais quanto coletivos. Aí você fala assim, mas Thalita, Jesus não foi expiação por nós? Exatamente. Jesus já é o nosso cordeiro que morreu em nosso lugar. Mas o que eu estou falando aqui é de preparação para quebrantamento, arrependimento, confissão. Então quer dizer que Jesus fez tudo por mim, eu não preciso mais? Eu preciso me humilhar, eu preciso pedir perdão.
Existe um sacrifício. Jesus só venceu a dívida que existia no mundo espiritual porque ele o quê? Pagou um preço para isso. Ele se humilhou. Aí você acha que você não precisa mais fazer isso? Reveja seus conceitos, tá? Jesus pagou uma dívida que você não podia pagar. Agora, se você quer ter vida santificada, se aproximar de Deus, romper com o pecado, romper com o vício, romper com uma situação que você não consegue vencer, você precisa se aproximar mais de Deus. E o jejum é uma forma de se aproximar, para ele quebrantar você, tá? Então, a gente aprende nesse jejum também, no dia, né, reúne-se como corpo, a gente vai se reunir como corpo. Eu vou fazer como eu fiz ano passado, né? Eu faço uma live, a gente fica uma boa parte desses 25 horas juntos, né, numa sala do Google Meet, ali é onde tem muitos testemunhos, tem pregação, tem louvor, tem várias programações que a gente vai passando ali para você estar junto, em comunhão, num grupo, né? Tem igrejas que fecha a igreja e faz ali junto com seus membros, fica ali um bom tempo. Então a gente vai fazer aqui pelo Google Meet. Se você for participar, eu vou te dar aqui as orientações, como é que você vai fazer para participar desse jejum junto com a gente, tá? Humilhar-se, né? Jejum e arrependimento. Aqui nesse texto, ele fala também algo muito importante, tá? Para os judeus e para nós cristãos também, Cristo é a nossa expiação, tá lá em Hebreus 9. Mas continuamos vivendo o princípio de jejuar, humilhar, se consagrar e ofertar, tá? Na ocasião, eles faziam oferta, sacrifícios de oferta, né? Como de animais, essas coisas todas. Hoje você não precisa fazer isso, mas você pode ofertar nesse dia, tá? Eu vou falar mais sobre isso, sobre a oferta nesse dia como uma gratidão. Mas continuamos vivendo o princípio de jejuar, humilhar e consagrar-se, tá? Jesus já fez expiação por nós não temos que matar mais ninguém, nenhum cabrito, nada, nenhum animal. Jesus já foi expiação por nós, mas continuamos vivendo o princípio de jejuar, de humilhar, de consagrar, de ofertar, tá? Não mais sacrifícios de animais, mas entrega voluntária. Agora qual é a sua entrega para Deus? É o seu tempo, é sua vida de oração, é seus recursos financeiros. Pode ser direcionado, por exemplo, essa oferta por um ministério, a obra que você serve, né? Ou alguma obra que Deus colocar no seu coração. Pode ser direcionada a um ministério de oração, de intercessão. Então, se você for fazer aqui com o Ministério Vida Plena, você pode também fazer a oferta aqui. Você precisa fazer uma oferta de gratidão a Deus nesse dia, tá? Faz parte deste jejum. Escrever pedidos diante de Deus, pedidos na área espiritual, na área emocional, familiar, profissional, saúde. Eu vou disponibilizar um PDF para você fazer esses pedidos e você vai mandar pra gente, tá? Eu vou explicar neste grupo que eu vou criar, só para quem for participar do jejum do Yom Kippur. Lá eu vou explicar tudo, como é que você vai preencher, como é que você vai fazer. Eu vou disponibilizar o PDF para você se preparar junto com a gente, tá bom? Também registrar áreas de arrependimento e promessas de mudança. Por exemplo, você está vivendo uma crise existencial ou uma situação que você não consegue vencer na sua vida. Seja na área sexual, seja na área financeira, seja na área sentimental. Neste dia você vai colocar isso dentro desse jejum, tá? Você vai colocar isso dentro desse jejum, porque é um tempo de humilhação, de arrependimento, de confissão. Então é muito profundo, gente. Quem tem fé recebe muito de Deus nesse tempo. É um jejum profético, né? Que revoga sentenças. Preparação antes do jejum. Como é que vai funcionar? No dia anterior, até a hora do pôr do sol, tá? Você vai fazer refeições leves. Também vou dar algumas orientações nesse grupo, tá? Encerrar o assunto da pendência de reconciliação, ou seja, você vai, esse período dos 9 dias, que vai começar dia 21, até o dia 1º, que é o dia do Yom Kippur, é o dia de você reparar, é o dia de você
se cuidar, cuidar da sua mente, cuidar daquilo que sai na sua boca, no tratamento com as pessoas, abençoar as pessoas que você puder, que está dentro do seu raio ali, as pessoas que Deus colocar na sua mão, tá? Às vezes, por exemplo, nesse período aparece uma pessoa pedindo uma esmola. Seja generoso, dá. Então, todo esse preparo é Deus sondando a nossa mente, o nosso coração, para o dia do arrependimento, que eles tiram, né? Dia 1º para o dia 2. Tá bom? É muito profundo, é uma preparação muito importante para nós cristãos, tá? Preparar espiritualmente com oração, leitura da palavra. Então, durante o dia, né, a gente vai começar no pôr do sol do dia 1º. Então, a partir das 5 horas da tarde, a gente já vai estar reunida na nossa sala do Google Meet, orando, cantando, adorando ao Senhor, e outras programações que vão acontecer. E aí virou o dia, né? Às 18 horas nós vamos continuar, tá? Lembre-se de ver a primeira live que eu fiz, porque tá muito importante que você veja, tá? Mas dentro do nosso grupo do Yom Kippur, eu vou explicar mais coisas mais detalhadamente. Reforce a data. Por exemplo, no dia 1º, a partir das 5 horas da tarde, você já tem que ter já se alimentado, né? Beber bastante água durante o dia. Se precisa já ter tomado seu banho às 5 horas da tarde. Você já precisa ter feito todas as suas tarefas, porque você não vai poder tocar em água e nem beber água, tá? Quem for fazer às 25 horas. Se você for fazer 12 horas, a mesma coisa. Aí você vai começar às 5 horas da tarde junto com a gente, até o dia seguinte, pela manhã, você volta à sua rotina. Quem for continuar vai ficar até 6 horas do dia seguinte, tá? Porque ele é 25 horas, sem beber e sem comer. Esse é o jejum do Yom Kippur. Encerra com uma oração. A gente vai orar no final, vai declarar palavras, vamos orar pelos seus pedidos, vamos apresentar ao Senhor, tá? Então, gente, o Yom Kippur é mais do que um jejum, né? Ele é um encontro com Deus para realinhar nossa vida, nossa casa com os céus. É um realinhamento, tá? E por isso que ele tem toda essa preparação, ok? Então, deixa eu ver se eu já passei mais alguma coisa aqui. Durante os 9 dias, para você preparar sua mente, né? 3 dias antes, se hidratar bastante. 1 dia antes, evite comidas salgadas ou doce demais, né? Prepare o ambiente da sua casa para estar tranquilo durante o jejum. Converse com as pessoas na sua casa, que você vai fazer um jejum que exige um pouco mais de atenção, que você vai ficar dentro do seu quarto, que você vai ficar sem poder tocar na água, e você vai ficar em adoração, em comunhão. Não, manda mensagem para que você tenha que mandar, fala, não vou poder atender o telefone nesse período, porque eu estou num jejum espiritual para a minha vida, para o meu crescimento. Então, precisa deixar as pessoas em casa avisadas, tá? Prepare o ambiente da casa, avise seus familiares, né, que você fará esse jejum, explique para eles como é, né, resumidamente. Organize sua rotina para que nada venha te atrapalhar durante o dia do jejum. Tem gente que começa, né, consegue até de manhã, às vezes até passa da hora, porque fica tão envolvida que você perde até a fome, né? No dia 1º, ao pôr do sol, se inicia, né, o novo calendário lunar. Então, vai começar as festas, né, que a gente vê aí depois, judaica, enfim. E a gente precisa entender desses 9 dias que eu já contei, que o livro da vida está aberto, Deus está com o livro da vida em suas mãos. Então tem todo um simbolismo, tá, gente? Thalita, como assim? Quando a pessoa não faz o jejum porque não conhece, nunca viveu, isso não é sobre religiosidade. Isso é uma disciplina espiritual sua, é particular, é você com Deus, porque Deus trouxe você hoje para cá. Se Deus trouxe você hoje para cá, então o que acontece? É para você viver isso. Não é para todo mundo. Cada um vai viver no seu tempo, né? Então, não se preocupe com isso.
Se Deus tocou no seu coração, se você ouviu essa palavra e fez sentido para você, é para você viver, tá? Para sua vida espiritual, para algo que Deus quer trabalhar com você. Então, Deus está espiando toda a humanidade durante esses 10 dias. A partir do dia do pôr do sol, né? Do dia 21, que começa os 9 dias, até chegar o dia 1º, quando começa a gente se preparar, né? Toda a preparação que eu falei para vocês, esse cuidado com os seus pensamentos, com o que você fala, no trato com as pessoas, no trato dentro de casa. Então, a gente fica atento aos nossos comportamentos, que é uma preparação para o jejum, tá? Então, não... Outra coisa, não podemos iniciar o jejum sem você fazer a carta que eu vou passar o PDF para você, preencher a carta com todas as informações, que é a carta que você vai apresentar ao Senhor durante esse jejum, tá? E também você fazer a oferta de gratidão, ok? Precisa ser em um ministério fértil ou na vida de um pastor, de uma pastora, de um missionário. Essa oferta não pode ser feita em qualquer lugar, tá? Ela precisa ser feita na vida de alguém que entende sobre esse assunto, que vai orar por você, que está envolvida com isso. Se a sua igreja está, se outro ministério está fazendo e você quer fazer com outro ministério, faça, tá? Aqui nós ensinamos também. Só que a gente vai ter um grupo. Depois se você está no nosso grupo de oração, eu vou colocar o link lá. Quem for participar do Yom Kippur, entra nesse grupo, que lá eu vou disponibilizar todos os PDF e tudo mais para vocês, tá? Lá nesse grupo, ok? Crianças não podem, né, participar, porque elas não têm entendimento, então somente adulto. Então, 1 hora antes do nosso jejum, a gente já vai estar junto, tá bom? Olha, antes das 17 horas, como eu falei, tomar um banho, né? Se higienizar, escovar os dentes, se alimentar com comidas leves, beber bastante água para se hidratar bem, pois você irá ficar muito tempo, né, sem água. Se você toma remédio controlado durante o jejum, você não toma, apenas antes e depois. Thalita, então eu não posso fazer esse jejum. Tá tudo bem, tá, gente? Isso é liberado para quem não pode, porque tem restrição médica, tem questão do estômago, tem questão de estar grávida. Esse jejum não é para você fazer, tá bom? Você pode, sim, fazer algumas horas. Eu quero participar pelo menos de 12 horas. Porque quando a gente vai fazer um exame médico, né? No mínimo é 12 horas. Eu quero ficar ok. É com você e Deus. Mas eu tô trazendo para você como que funciona o Yom Kippur. O jejum do Yom Kippur. As preparações. Como funciona. Quem pode fazer dessa maneira, faz. Quem não pode, não faça, tá? Porque não se trata de religiosidade, não se trata de sacrifício. Se trata de um alinhamento espiritual que você quer fazer para sua vida, tá? É uma aproximação do Espírito Santo na sua vida, é um quebrantar, é algo que você quer limpar, é um alinhamento com o céu. É muito pessoal, tá bom? Eu queria, Thalita, fazer isso, mas eu tô sem condições nesse tempo. Vai ouvindo, vai se preparando o seu psicológico para os próximos você participar, tá? Então não se cobre, não se turbe o vosso coração, tá bom? Não pode usar, por exemplo, durante esse período das 25 horas do jejum. Não pode usar couro, sandália, bolsas. Por isso que a gente fica... muitas pessoas, né? Ou fica dentro de uma igreja, que a igreja faz junto com a sua igreja, né? Junto com os membros. Ou alguns ministérios que fazem, você faz online, como a gente vai fazer, tá? Então você não vai sair, a gente fica sem sandália no chão, no pé, né? Fica com o pé no chão. A gente usa uma roupa assim bem simples, mais velha. Você lava o cabelo, você não põe cosmético, você tira o esmalte da unha, sem vaidade nenhuma. Vocês estão entendendo? Que é sem vaidade nenhuma nesse dia? Então, entenda o que eu tô falando. É um jejum específico para quebrantamento, para alinhamento, para uma experiência espiritual, cara. Quero viver essa experiência em Deus. Eu vivi isso na primeira vez, foi muito puxado para mim. Mas como eu estava tão assim envolvida, tinha tantas coisas que eu queria colocar diante do Senhor. Por exemplo, nesse último que eu fiz, eu tinha uma questão de algo que eu vivi, que eu sabia que eu não conseguia
eu tive uma ferida, né? Vamos botar assim, uma ferida religiosa, que eu precisava liberar essas pessoas do meu coração. E por mais que eu falava assim, não, o problema é dele, o problema é dela, eu sabia que aquilo estava ali, aquela ferida religiosa. No dia do Yom Kippur, eu fiz uma carta. Quando eu escrevia chorando, Senhor, preciso romper isso aqui. E eu começava a abençoar essas pessoas que falaram para mim, que fizeram. E eu chorava e colocava ali tudo para fora, na carta, escrevendo. E durante essas 25 horas eu orei por aquilo ali. Gente, incrível. Que, ó, eu liberei o peso que estava aqui dentro de mim. Botei para fora. E eu vejo as pessoas, eu convivo com elas e não tenho mais dor. Nem falo mais sobre o assunto. Parei de falar. Então, foi algo muito difícil que eu trouxe no jejum. Entendeu? Então, o dia de você trazer coisas assim difíceis para você viver. 25 horas de jejum, gente, sem comer e sem beber. É algo tremendo, tá? Então, não pode trabalhar nesse dia, tá? Nem serviços domésticos pode ser feito. Então, um dia que você precisa se preparar. Thalita, quando vai ser? 1º de outubro, vai cair numa quarta-feira, tá? Poxa, eu trabalho nesse dia, então você não vai poder fazer, tá bom? Você vai se preparar pro próximo. Primeiro, vai cair numa quarta, no pôr do sol da quarta, pro pôr do sol da quinta, tá? É isso, gente. Eu ensino aqui vários jejuns, quem me acompanha aqui já há alguns anos sabe que eu já ensino sobre isso. E eu trago isso aqui não como um sacrifício que você precisa fazer, a gente está imitando os judeus, não. É mais um jejum que eu ensino aqui pra gente poder se fortalecer. E eu falo porque eu já fiz como experiência própria. Então, quando você deposita fé em algo, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, o que a gente está depositando aqui é a confiança em Deus. Eu falei no início, quando nós colocamos nossa vida para jejuar, é como se a gente fosse um barro, né? Nós somos um barro que carregamos um tesouro, que a Bíblia fala. E quando no jejum nós somos amassados, nós somos quebrantados e Deus consegue, o Espírito Santo consegue nos moldar ali. Então nesse jejum a gente se quebranta, a gente pede perdão para as pessoas e a gente consegue liberar muita coisa. Então um tempo que você é muito quebrantado aqui. Então não pode trabalhar, não pode usar pulseira, brinco, anéis, relógio, esmalte, nenhum adorno não pode usar nesse dia, tá? Nada que traga vaidade, tira todos os acessórios. Não pode ter relação conjugal, por isso que você tem que conversar com seu marido essas 24 horas, tá? Não pode passar perfume, cremes, cosméticos, tocar em água, beber água ou banhar-se. Thalita, como que a gente faz para ir no banheiro? Você vai no banheiro, não pode passar álcool na mão, não pode passar nada. Entendeu? Você precisou ir, você vai usar o que você tem que usar, o papel, e vem embora. Por exemplo, para eu não perder não esquecer e abrir a bica, o que eu fiz, gente? Eu coloquei uma bola de encher, coloquei na boca da torneira vermelha, porque ali eu vi, entendeu? Eu via que ela estava ali, porque a gente no lance pode esquecer. Então, por isso que é toda uma preparação. Thalita, o negócio eu falei, mas gente, é transformador. Tem alguém aqui conosco que fez no ano passado? Não sei se tem alguma intercessora aqui nossa que fez. Depois vocês me contam aqui para elas ouvirem como foi. Lá na nossa sala de oração, algumas irmãs já falou, foi transformador para minha vida. Ano passado nós tivemos um grupo que ficamos juntos durante esse tempo todo. Então, por exemplo, Juliana falou, eu fiz, foi transformador. A gente vai começar às 5 horas da tarde, no dia 1º, juntos, né, pelo canal pelo link do Google Meet. Eu vou abrir uma sala especial só para quem vai participar, tá? E aqui a gente vai ter programação, a gente vai ter muitas coisas pra gente poder passar junto, tá? Então a gente fica essas 25 horas juntos, tá bom? É transformador. Tem gente que falou assim, pastor, eu nem senti, foi muito bom estar nessa sala. Então, cada um teve a sua experiência, tá?
Ó, não pode, né, não pode usar roupas novas, não utilizar roupas que tragam vaidade nem beleza. Use roupas velhas, tá? Algumas pessoas usam até pano de saco, mas bota uma camiseta bem antiga, tua, velha ali. Não pode fazer nada, somente buscar o Senhor nesse dia. É um dia de humilhação, tá? 24 horas que você vai parar a sua vida e voltar toda a sua atenção para Deus. É um dia de humilhação, um dia para afligir a sua alma, tá? Não use redes sociais, televisão, apenas para o propósito de edificação. A gente vai estar aqui e vamos usar somente para você estar conectado, tá? Então a sua família, ela precisa saber que você vai passar por isso aqui, quem está próximo de você na casa, tá? Levítico diz assim: humilhem-se e apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realize trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, o dia do arrependimento. Quando se faz propiação por vocês perante o Senhor, Deus de vocês. A oferta de sacrifício do Yom Kippur precisa ser um ministério que seja abundante. Seja um ministério que tenha compromisso com o reino, que tenha envolvimento, que entende sobre essas coisas, tá bom? Então, que tenha uma vida alinhada com Deus e tenha frutos ministeriais. Por quê? Porque não é uma oferta qualquer, é uma oferta de oferecer pelo sacrifício que você vai viver, tá? Então, pense sobre isso, tá? Humilhe-se e apresente ao Senhor. Esse sacrifício, ele é gerado no seu coração através do Espírito Santo. Não tem valor. Qual é o valor? Não. Você gera ele pelaquilo que você vai entregar, pelaquilo que você vai viver. É você e Deus, tá? De preferência, você tem que entregar essa carta que você vai preencher um dia antes, junto com a oferta um dia antes, tá? Então, não existe um valor exato. Ok? Então, se você quiser participar, preste atenção. Nós temos um grupo que eu estou abrindo, o grupo do Yom Kippur. Você vai entrar nesse grupo, tá? Nós vamos colocar o link para você entrar. Se você já está na sala de oração, esse grupo está lá na nossa comunidade. Você entra ali e você, durante a semana dos 9 dias, eu vou estar conversando com vocês, vou estar trazendo uma palavra ali, vou estar colocando um PDFs com instruções, tá? Para você imprimir e tirar suas dúvidas, tá bom? Então, recomendação para realizar a carta. Não existe um jeito certo de realizar a carta, mas vou aqui dar algumas sugestões para você de como eu faço, tá? Coloque pedidos de perdão. Lembra quando eu testemunho para você? Só minha carta de perdão devia ter umas 3 folhas frente e verso. Porque eu rasguei meu coração ali, tá? Pedido de perdão sobre coisas, situações que você deseja ser perdoado. Coloque seus pedidos de intercessão por pessoas que precisam de intervenção de Deus. Coloque seus pedidos na área espiritual, na área sentimental, profissional, financeira, intelectual. É importante que você escreva isso. Por quê? Porque a gente vai orar esses pedidos e você vai ter essa cópia com você. E durante o ano, você vai acompanhando aquilo ali que você escreveu. É muito legal, muito importante a gente viver essa experiência, né? Ó, coloque também seus pedidos que envolvem conquista, sonhos, projetos, realizações. Muitos projetos do Ministério Vida Plena que hoje eu estou realizando, eu coloquei nos meus primeiros jejuns do Yom Kippur. Entendeu? Coloquei ali e o Senhor foi me dando estratégia, o Senhor foi me abrindo as portas, tá bom? Aí você vai imprimir o PDF que vai estar no grupo, escrever seus pedidos do Yom Kippur, tirar ou escanear, né? Ou mandar uma foto e mandar para mim, ou mandar para Juliana, que vai ser uma das administradoras que estão lá, para a gente poder estar orando por você, tá bom? Nesse dia junto. Ok? Mais dúvidas nós vamos tirar nesse grupo. E aí, gente, vocês que estão aqui comigo, como é que vocês estão? Entenderam? Alguém aqui já tinha ouvido falar sobre esse jejum do Yom Kippur? Fala sim ou não? Alguém aqui já tinha ouvido falar? Pesquise no Google, gente. Pesquise no GPT.
Vai lá, quero entender sobre o jejum do Yom Kippur. Como que os judeus fazem? Que data é essa? Qual a importância que isso tem? E aí tem ministérios que fazem, tem outros que não fazem. Tem igrejas que acham que isso só foi para lá. E não tem problema, porque é um ato de fé. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu faço porque eu creio e acredito e vivo isso. Então, não. Juliana falou que eu. Então, a maioria das pessoas nunca ouviu falar. E realmente não existe mesmo essa explicação em todas as igrejas. E tá tudo bem, tá? Porque isso é uma experiência espiritual. Não tem aquelas igrejas, muitas igrejas falam assim, vamos fazer um dia com Deus. Aí você passa um dia num sítio lá, fazendo trabalhos espirituais, né, de oração, de consagração, jejum espiritual é isso. É um dia com Deus. A gente quebranta, que a gente confessa, a gente fala. É um alinhamento, tá bom? Glória a Deus. Então, gente, é isso. Nós estamos terminando por aqui a nossa live. Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração, te convencer, porque não sou eu que convenço. É o Espírito Santo que convence a gente de todas as coisas. Glória a Deus. Amém. Assim que acabar, eu vou colocar no nosso grupo de oração. Você que está vendo pelo YouTube, se você quiser, chama no arroba, né, do meu Instagram. E lá a gente coloca você, para você participar também desse grupo, pegar lá as informações. E vai ser tremendo para a sua vida, tá bom? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa live, por essas instruções, por essa palavra, por esse desafio, Pai, espiritual. Oh Deus, só Tu pode fazer isso em nós. Nós vamos nos quebrantar, Senhor, debaixo da potente mão de Deus. E o Senhor que nos exaltará, nos recompensará. Senhor, nós não estamos fazendo nada porque queremos barganhar, queremos recompensa. Mas nós queremos nos humilhar, Senhor, para nos aproximarmos de Ti. Em toda a Tua palavra, Senhor, o Senhor fala que é necessário que a gente limpe nossas mãos. Limpai as vossas mãos, pecadores. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então, Senhor, esse é um processo para a gente se aproximar e ver a Tua glória, a Tua Shekinah na nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a viver esse tempo. Nós Te glorificamos e Te rendemos graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Deus abençoe Silva, Carmen, irmã Carmen. Deus abençoe Celina, Soraya, Roseni. Vão na paz de Deus. Compartilhe, tá? Essa live com outras pessoas. Assina lá o nosso canal, o canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, entra lá, se inscreve. Deixa o like lá, pra gente crescer também o canal do YouTube, tá? Lá eu coloco nossas lives, mais fácil até da gente assistir pelo canal do YouTube, tá bom? Fica na paz de Deus, tenha uma boa noite e nos vemos na próxima live, terça-feira que vem, mas a gente está no nosso grupo de oração, orando todos os dias, meio-dia, tá? Você pode participar também. Fica na paz, Deus abençoe.